Hoje vamos estrear aí um novo quadro no Super Tribo, chama-se Gravuras da Tribo. Esse quadro vai tratar aí das grandes histórias em quadrinhos, das grandes HQs aí, como dizem os mais novos, de todos os tempos. Nós vamos tratar aí dos grandes autores, roteiristas, desenhistas e também das grandes sagas dos quadrinhos. E para inaugurar esse novo quadro do Super Tribo, Gravuras da Tribo, a gente vai falar de Marvels, uma grande minissérie da Casa de Ideias, Para você que é fãzaço da Marvel e para você que gosta de quadrinhos em geral, como eu, seja da Marvel ou da DC, eis aí um clássico aí pra gente começar com o pé direito esse novo quadro. Vamos lá! Salve, salve tribais de todo o planeta, de todos os universos, tudo bem? Hoje, como dito aí na chamada do programa, a gente vai tratar de um novo quadro chamado de Gravuras da Tribo, que vai falar de todos os quadrinhos importantes aí de todos os tempos, Então a gente vai começar hoje falando de Marvels, uma minissérie que foi lançada em 1994 e que hoje é considerada aí indispensável para quem gosta de quadrinhos. Do que trata essa minissérie, A premissa da Marvels é muito interessante. Na verdade, são duas premissas, Seria a primeira: o que aconteceria se uma pessoa realmente vivesse no universo Marvel? E a segunda premissa seria o seguinte: como seriam as histórias da Marvel sobre a perspectiva dessa pessoa? Então, a gente, quando está lendo o quadrinho, a gente vê as lutas dos heróis, as motivações, A gente acompanha a trajetória deles. Agora a Marvels ela vai tratar o seguinte: essas histórias sobre a ótica de quem as presencia, de quem as vê. Isso aí, na época era uma coisa até muito inédita, O foco não era totalmente nos super-heróis, mas sim nos personagens em volta. E Marvels também foi responsável por lançar no mercado um até então desconhecido pintor chamado Alex Ross. Alex Ross é um pintor apaixonado por quadrinhos, apaixonado por personagens tanto da Marvel quanto da DC, e ele praticamente ficou conhecido através desse trabalho. A gente pode dizer que essa minissérie lançou ele ao estrelato. O roteirista também não fica atrás, O roteirista é o Kurt Busiek. O Kurt Busiek, ele é um verdadeiro pesquisador de quadrinhos, ele manja muito tanto da Marvel quanto da DC, e ele fez um trabalho impecável. O roteiro de Marvels é um clássico. Então, como é que eles trataram essa minissérie? Eles criaram um personagem chamado Phil Sheldon, que ele é um fotógrafo e ele vai ser o personagem central da trama. A gente vai acompanhar então, sob os olhos do Phil Sheldon, toda a trajetória do universo Marvel. E interessante notar que eu particularmente acho isso. Eu não vi outros entendidos de Marvel dizerem isso, mas o Phil Sheldon, ele parece muito Stan Lee, As feições, Se você colocar uma foto do Phil Sheldon no final da minissérie do Stan Lee, até o bigodinho e tal, ficou muito parecido. Eu acho, pelo menos. O Tribal pode depois tirar suas próprias conclusões. Marvels é dividido em 4 partes. E eu acho interessante porque eles vão pegar a história da editora da Marvel, quando nem era chamado Marvel ainda, era chamado de Timely Atlas. Eles vão pegar a história da editora, então o Phil Sheldon vai ser inserido nas primeiras histórias da Marvel e até o último volume, que trata da década de 70 da morte da Gwen Stacy, pelo Duende Verde. Então, são 4 edições. A primeira chama A Era das Maravilhas. Maravilhas, aliás, é o apelido que o Phil Sheldon vai dar para esses super seres que ele vai presenciar ao longo da história. O Phil Sheldon, então, era um simples fotógrafo que nesse primeiro volume, A Era das Maravilhas, ele vai presenciar o nascimento do Tocha Humana. Para quem não sabe, o Tocha Humana é considerado o primeiro super-herói da Timely Atlas. Não confunda com o Tocha Humana do Quarteto Fantástico. Esse Tocha Humana é um androide que ele foi criado pelo professor Phineas Horton, e esse androide ele vai ser incompreendido aí pela humanidade. Na primeira apresentação dele, ele vai pegar fogo e muita gente vai ter medo dele, mas então ele vai virar um super-herói. Na verdade, esse personagem é da Timely Atlas, quando nem era chamado Marvel ainda. Nessa história de nascimento do Tocha Humana, o que vai acontecer? O Kurt Busiek vai inserir o Phil Sheldon acompanhando o nascimento do androide e achando ele tudo muito suspeito, aquele clima de filme de terror dos anos 40.
porque a história começa nos anos 40, né? E é até interessante, o Alex Ross já começa a estabelecer a sua marca. Numa cena em que o Phil Sheldon está presenciando o nascimento do Tocha Humana, numa cobertura jornalística, aparece o Clark Kent e a Lois Lane, né, atrás como uma homenagem nas suas versões de 1940. E as primeiras histórias da Timely Atlas se baseiam no Tocha Humana lutando contra quem? Namor, o príncipe submarino, que havia sido criado em 1939 por Bill Everett. O Namor, então, ele era, na verdade, um inimigo da humanidade, né? Entre aspas. Ele considerava o mundo da superfície hostil. O Phil Sheldon, nosso personagem querido, né? Ele vai acompanhar a briga entre os dois, inclusive com um tsunami que o Namor joga em Nova York. E numa dessas brigas entre o Tocha Humana e o Namor, o Phil Sheldon vai perder a visão em um dos olhos. Ele vai passar então a usar um tapa-olho. Outros personagens que aparecem nessa primeira edição, Nick Fury, né, a versão antiga do Nick Fury, que ele ainda vai entrar na Segunda Guerra, eles estão batendo um papo ali, e o J. Jonah Jameson, que é o editor do Homem-Aranha, que também está começando sua carreira. Olha que trabalho de pesquisa legal do Kurt Busiek. Interessante também é que o Phil Sheldon ele vai se casar nesse primeiro volume, e no final ele diz o seguinte: eu não tenho ódio das maravilhas por ter perdido uma visão, eu achei tudo isso fantástico, acompanhando como se fossem deusas e essas coisas. E o primeiro volume então termina com ele indo para a Segunda Guerra, como ele não poderia se alistar por ter perdido uma visão, como correspondente de guerra. E aparecem quem no último capítulo? Os invasores, né? O Capitão América descendo num castelo nazista, alguma coisa assim, e o Phil Sheldon acompanhando como correspondente de guerra. O segundo volume de Marvels, né? Ele chama Monstros Entre Nós, né? Depois eu vou explicar o porquê desse título. Mas aí ele já trata né, do universo Marvel como nós conhecemos, porque ele já trata da década de 60 para frente. Ele começa a acompanhar as aventuras. É muito legal que ele já está trabalhando num jornal, e ele já está um pouco mais velho. Surgem quem? Os Vingadores. O Capitão América aparece numa pintura espetacular do Alex Ross, saltando pela Quinta Avenida, e todo mundo aplaudindo o Capitão América, mostrando uma verdadeira assim, admiração por ele ter voltado. Lembrando que nas histórias dos anos 60, o Capitão América havia sido congelado, né? Que havia caído de um míssil, né, disparado pelo Barão Zemo, e os Vingadores o despertaram, acharam ele boiando no Ártico, né? E o Capitão América aparece nessas primeiras páginas, e o texto de Busiek mais a arte do Alex Ross, eles captam muito bem a euforia que se encontrava o mercado de quadrinhos naquele momento, né? Então o Phil Sheldon fica maravilhado, né? Um verdadeiro fã, e ele vai atrás dos Vingadores. Interessante que essa história dos Vingadores foi publicada também na década de 60. Eles estão lutando contra os Mestres do Mal. Tem até um desenho, daqueles desenhos desanimados da Marvel, que eles tratam dessa história clássica do Stan Lee, e desenhada pelo Jack Kirby. Essa história em Marvels é vista sobre a perspectiva do Phil Sheldon. Então mostra ele olhando de longe, eles lutando, o Thor, né? Muito interessante, e ele vai acompanhando o desenrolar dos personagens aí. E agora, por que Monstros Entre Nós? Porque nesse segundo volume aparecem os X-Men, e ele faz um paralelo muito interessante, né, no roteiro. Se as maravilhas que ele chamava, no Quarteto Fantástico, os Vingadores, eram aceitos pelo público, os X-Men nem tanto. Os X-Men eram considerados vilões, né, mutantes, né, considerados umas aberrações. Até o que me faz pensar uma coisa, Tribal, eu sempre cogitei isso, nunca tive oportunidade de conversar com ninguém, mas você vai ser o primeiro. Porque o Quarteto Fantástico é aceito, né, o Coisa naquele jeito, e os X-Men não, porque se você parar para pensar, as pessoas não sabem como os X-Men adquiriram os poderes, né? Eles deduzem que eles são mutantes, porque eles nem falam, nós somos mutantes, né? Então é muito interessante isso, eu acho isso até meio esquisito. Os X-Men são super-heróis como quaisquer outros, né? Mas quanto a isso, tudo bem. O Phil Sheldon, até no momento de ira, ele joga uma pedra, né, no Homem de Gelo, né? Porque ele também é contaminado, e com o passar do tempo ele fica meio envergonhado com isso. Até não é spoiler, porque essa série foi lançada 20 anos atrás, né, mais ou menos. Acontece alguma coisa na casa do Phil Sheldon que faz com que ele veja os X-Men de maneira diferente. Então seria muito interessante depois você dar uma lida. Esse preconceito com os X-Men e essa aceitação dos uma coisa que sempre me deixou, dos Vingadores, do Quarteto Fantástico, uma coisa que sempre me deixou meio cabreiro, assim, mas como?
E como eles sabem de onde vêm os poderes, né? Outra cena legal também que vocês vão ver é uma aparição do professor Xavier nessa segunda parte, e ele é baseado no Patrick Stewart. Então, por isso que o Patrick Stewart foi o professor Xavier, né? Acredito que tenha sido por isso nos filmes dos X-Men, porque o Alex Ross ele tem essa característica. Outros personagens que se baseiam em atores, por exemplo, o Tony Stark, ele é baseado no Timothy Dalton, que foi aí um dos 007 nos anos 80, né? Michael Keaton, que foi o Batman, o rosto dele serviu de modelo para o Namor. E muito interessante que ele sempre faz essas referências, o Ross. Então, esse segundo volume, Monstros Entre Nós, já começa a dar uma esquentada na série, né? Já evidenciando aí o impacto do universo Marvel na vida das pessoas. A terceira parte é chamada de O Dia do Juízo Final. É meio apocalíptico, mas por quê? Porque ele trata de uma das maiores histórias da Marvel de todos os tempos, que é a chegada de Galactus na Terra. Esse é um clássico da Marvel aí, que o Galactus vem até a Terra para, obviamente, se alimentar dela, porque é isso que ele faz, o destruidor de mundos. Ele é combatido pelo Quarteto Fantástico e pelo Surfista Prateado, que até então vem à Terra como um arauto, né, como emissário de Galactus, ele que escolhe a Terra para ser devorado, e depois, por uma aproximação com a Alicia Masters, que é a namorada do Coisa, ele consegue mudar a ideia de humanidade e ele combate o Galactus junto com o Quarteto Fantástico. E, novamente, o que acontece? Essa história clássica, inclusive algumas cenas dessa HQ, o Alex Ross pinta e você fica olhando ela de outro ponto de vista, né, como se fosse um espectador. Quando o Galactus chega, tem sempre uma sensação de fim do mundo mesmo. Começa a acontecer coisas estranhas no céu, primeiro umas rochas, depois fogo. Isso o Jack Kirby coloca na história original e o Alex Ross vai conseguir pintar de uma outra maneira, fica muito legal. O Phil Sheldon, ele fica praticamente como se fosse o fim do mundo, né? Todo mundo não sabe o que vai acontecer, né? Enquanto na história original a gente vê a luta, aqui não, o povão fica sem saber o que fazer, porque eles não são informados do que está acontecendo. E já nessa terceira parte começa alguma coisa. Enquanto na segunda parte as pessoas ficavam estupefatas com as maravilhas, né, que ele chama assim os super-heróis, aqui as pessoas já começam a questionar os super-heróis, que aliás foi sempre uma característica da Marvel. Enquanto às vezes na DC os heróis são praticamente unanimidades, né, eles são aceitos e idolatrados, na Marvel o Hulk, mesmo o Gavião Arqueiro, que começou como vilão. Aliás, tem uma passagem nessa terceira parte em que o Capitão América reorganiza os Vingadores com 3 ex-vilões, o Gavião Arqueiro, a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio. E isso é demonstrado também na minissérie. Então as pessoas começam a questionar e o Phil Sheldon fica bravo. Não, como seus ingratos, essas coisas. E tem várias passagens também de outras histórias importantes, como por exemplo a saga Kree-Skrull, né, dos Vingadores, também é mostrada nessa minissérie, pintado de maneira muito legal por Alex Ross. Já começa esse questionamento se é saudável a convivência entre pessoas normais e super seres que destroem as casas, né, que causam o fim do mundo e essas coisas. A quarta e última parte, né, é a chamada de O Dia em que Ela Morreu. Ela quem? Gwen Stacy. Então, se a primeira parte passava nos anos 40, a segunda nos anos 60 e a terceira também, essa parte já se passa nos anos 70. Aí você vai ver a evolução, já a mudança física em alguns personagens, inclusive do próprio Phil Sheldon, né, em sua família de maneira geral. E ele trata de um dos momentos mais assim contundentes, né, e nos mais marcantes na história do Homem-Aranha, que praticamente é o símbolo da Marvel aí, que é o dia em que a Gwen Stacy é morta pelo Duende Verde. Novamente, por favor, se não é spoiler, né, jamais isso. Ali já começa uma outro tipo de narrativa, né? O Phil Sheldon, ele acompanha a Gwen Stacy, né? Ele conhece ela em uma oportunidade, ele praticamente presencia, né, essa história que foi criada nos anos 70. Depois, se você tiver oportunidade, pega a história e depois compare com a... Aí você vai tentar, puxa, praticamente são quase os mesmos acontecimentos, né? E é muito interessante que ali já vai tratar da perda de inocência do Phil Sheldon. E o Phil Sheldon é a própria essência dos quadrinhos, então a gente pode dizer que nos anos 70 já começa, e já é um prenúncio do que irá acontecer nos anos 80.
seria, digamos assim, aqueles heróis amargurados dos anos 80, questionáveis e questionadores. Nos anos 70, aquela coisa de o herói sempre vence é quebrada justamente quando o Homem-Aranha não consegue salvar a Gwen Stacy. Então, o Phil Sheldon, ele meio que perde a inocência. Eu nem vou entrar em detalhes, eu quero muito que você, Tribal, leia isso para você captar a força do texto do Busiek, e a arte do Alex Ross é uma coisa para quem gosta de quadrinhos, é interessantíssima. Ele passa também a mostrar outros personagens dos anos 70, o Luke Cage aparece numa cena, o Motoqueiro Fantasma é citado, mas esse é só para quem é muito fã mesmo, né? Vai perceber essa citação. Aparece aí o Demolidor, entre outras coisas, mas é focado justamente na morte da Gwen Stacy. Aparece também o Dr. Octopus, uma pintura muito legal, né, muito bem feita. Então é como se você presenciasse ali a Marvel no seu nascimento, no seu apogeu, daquela efervescência dos anos 60, e nos anos 70 já começa a ter uma Nova York mais suja, uma Nova York mais violenta, tanto que aparecem os heróis mais urbanos aí, Luke Cage, até a Viúva Negra, Demolidor, e representado pelo Homem-Aranha. Tem uma passagem muito interessante em que o Peter Parker é apresentado lá pro Phil Sheldon, eles até não se dão muito bem, mas não sei se você tem que ver também, e ele encerra com chave de ouro essa minissérie, que é fantástica. Então você aí, que não leu Marvels, meu Deus, como que você caminha sobre a terra? Como que você consegue olhar no espelho? Não, você que é fã da Marvel, você que é fã da DC e da Marvel como eu, não tenho essa preferência, eu gosto de quadrinhos bons. Por favor, vai buscar essa série, ou no sebo, ou tem até hoje vendendo aí, né, pelos sites especializados em quadrinhos, e garanto que você vai ter nas mãos aí umas obras-primas da nona arte. É isso aí, Tribal. Se você gostou do programa de hoje, se inscreva no canal e nos siga pelas redes sociais. E não importa se você é Marvete, Decenalta, não importa. Vá atrás aí de Marvels e não se esqueça, somos todos da mesma tribo.